O poder sempre teve suas sombras. Na Idade Média, essas sombras usavam moedas, votos, alianças e facas escondidas. O que parecia honra, muitas vezes, era negócio sujo. O que parecia lei, muitas vezes, era uma cortina para interesses pessoais. O poder medieval, tão épico quanto os castelos que o sustentavam, frequentemente se movia nos bastidores, onde vantagem se comprava, segredo se trocava e a lealdade era negociável. Saudações, viajantes, nós do Era Sombria, convidamos você a entrar no labirinto do poder medieval para descobrir os truques sujos que mantinham tronos erguidos e derrubavam reis. Se curte nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Hoje vamos revelar como a política medieval se parecia muitas vezes com um teatro de sombras. Imagina a corte. Tapeçarias luxuosas, jantares exuberantes, conselheiros murmurando ao pé do trono. Agora imagina que por trás desse espetáculo se movem redes de clientelismo, promessas pagas e favores que custam fortunas. Vender cargos, aceitar subornos, trocar títulos por ouro, essas práticas não eram exceção. Eram rotina em muitas cortes e administrações. A simonia, por exemplo, a venda de cargos eclesiásticos, era um negócio escancarado em várias épocas. Bispos e abadias valiam muito mais do que prestígio espiritual. Valiam rendas, terras e influência política. Quando uma catedral controlava vilas e mercados, ter ali um aliado era ter acesso a impostos e votos. Assim, comprar um cargo clerical podia ser tão lucrativo quanto alegre era para o comprador usar a batina como escudo político. Mas nem só de compra viva a corrupção. Existiam esquemas sofisticados. Falsificação de cartas e diplomas, manipulação de testamentos, acordos secretos entre senhores. Documentos eram a moeda da legitimidade. Por isso, forjar um título, adulterar um direito ou produzir um falso diploma podia transferir terras, rendas e poder. Lembra da lendária Doação de Constantino? Um documento que, por séculos, serviu para justificar a autoridade papal sobre vastos territórios e que mais tarde se mostrou uma fraude. Essas falsificações não eram apenas ato de um lunático no porão. Eram intrigas sofisticadas, feitas por escribas e chanceleres capazes que sabiam exatamente o que escrever para convencer ou calar. Um dos truques mais antigos era a manipulação de sucessões. Casar filhos, enviar noivos para serem sequestrados por acidente em rotas, cultivar alianças com parentes distantes, tudo isso fazia parte do jogo. Alianças matrimoniais eram contratos políticos com cláusulas. Terras, tropas e até o direito de julgar vilas vinham no dowry. E quando um casamento não resolvia, muitas vezes se recorria ao arrebatamento de noivas, à anulação forjada ou a acusações que desonravam um pretendente. O casamento político é teatro e arma ao mesmo tempo. Quando o teatro falhava, entrava a violência. Assassinatos políticos eram frequentes e nem sempre eram retratados como crimes hediondos. Às vezes, eram chamados de acertos de contas. Alguns eram públicos e rápidos. Outros, silenciosos e disfarçados de acidente ou doença. Envenenamento é a imagem que a cultura popular costuma pintar. Copos com veneno, pomadas contaminadas, ervas mortais. E, embora nem todo assassinato medieval tenha sido por veneno, a ameaça do envenenamento era real e usada como intimidação. Existem relatos de cortes europeias onde o temor de ser envenenado moldava quem se sentava à mesa com quem e quem aceitava jantar em que quartos. Um caso que ilustra esse teatro macabro é o assassinato de Thomas Becket, arcebispo de Canterbury, em 1170. Seu conflito com o rei Henrique II, sobre até onde ia a autoridade real sobre a igreja, escalou até o ponto em que cavaleiros, interpretando a ira real, mataram Becket na catedral. Aquilo foi tanto política quanto mensagem.
Executar um inimigo na casa de Deus foi um ato simbólico, violência ritualizada para marcar poder. Outro cenário era o dos pretendentes ao trono, cujas mortes muitas vezes eram acidentes convenientemente bem cronometrados. Queda de janelas, naufrágios, vômitos repentinos. Quando a história oficial descreve morte súbita, quem conta as histórias sabe que ali pode ter havido mão humana. Nem sempre, porém, o assassinato era obra de um só. Às vezes, era orquestrado por conselhos inteiros. Conspirações se formavam nas sombras. Senhores que se uniam para derrubar um rei fraco. Magnatas que financiavam bandidos para incendiar vilas e assim enfraquecer rivais. Prelados que conspiravam para instalar um papa favorável aos seus interesses. A política medieval frequentemente se fazia em cliques. Serviço pessoal, clientelismo e redes de influência decidiam quem governaria, não apenas a lei escrita. Corrupção também assumia a forma de exploração fiscal. Cobradores de impostos, muitas vezes nomeados por senhores locais, cobravam em nome do rei taxas absurdas, ficando com parte do butim. A diferença entre imposto e roubo era tênue, quando os cobradores viravam senhores de fato, extorquindo camponeses e enriquecendo graças a cargos que deviam proteger os interesses reais. A eficiência fiscal do Estado medieval muitas vezes dependia de homens dispostos a forçar contribuintes, e quando o Estado tolerava abusos, a ordem social se corroía. A influência do clero na política era outro terreno fértil para manobras. Bispos eram, muitas vezes, senhores territoriais. Eram senadores, juízes e administradores. Corromper um bispo significava conquistar votos num concílio, acesso a recursos e legitimidade moral. Por isso, o papado se tornou um palco de intriga. Eleições papais eram batalhas onde dinheiro, promessas e violência jogavam papel central. Até o processo de investidura, quem nomeava bispos rei ou papa foi palco de luta feroz, com reis fazendo acordos, corrompendo e mesmo aprisionando candidatos para garantir resultados favoráveis. Nem sempre, contudo, a solução vinha do topo. A justiça local podia ser comprada. Juízes e magistrados aceitavam subornos para manipular vereditos, mudar medidas de propriedade ou perdoar crimes em troca de ouro. Como resultado, a lei convertia-se em um instrumento de poder privado. Quem tinha recursos garantia sentenças favoráveis. Essa captura da justiça por interesses privados minava a credibilidade das instituições e empurrava muitos para formas alternativas de resolução, vendetas familiares, justiça de rua e violência privada. Mas nem todo truque era sujo por malícia pura. Muitos eram práticas evoluídas para sobreviver num sistema instável. Por exemplo, os senhores medievais podiam comprar lealdades através de benefícios. Um posto, uma bolsa, um contrato. Essa clientela funcionava como uma rede de segurança. E no jogo cruel da política, comprar aliados era racional. As linhas entre estratégia e suborno ficavam borradas. Os governantes muitas vezes precisavam de homens leais mais do que de leis perfeitas, e a compra de lealdade era um atalho brutal. Há também o fenômeno dos falsos milagres e do uso da religião como instrumento político. Relíquias sagradas, milagres inventados e festas religiosas podiam ser promovidos para aumentar turismo, renda e prestígio de uma cidade ou de um senhor. A fabricação de uma relíquia, a encenação de um milagre, a construção de um santuário, tudo isso podia deslocar riqueza e atenção. Quem controlava o santo controlava os fiéis, e quem controlava os fiéis ganhava influência política real. A propaganda medieval podia ser tão poderosa quanto as espadas. Crônicas, genealogias e hagiografias eram escritas ou encomendadas para criar imagens favoráveis.
Reis financiavam cronistas para narrar suas vitórias de modo glorioso. Famílias nobres encomendavam genealogias que as ligavam a ancestrais lendários, legitimando suas pretensões. Manipular a memória era manipular o futuro político. Se sua história era de sangue nobre e feitos heróicos, era muito mais difícil alguém contestar seu direito de governar. Não podemos esquecer também das práticas de intimidação e punição simbólica. Desonrar um rival podia ser tão efetivo quanto matá-lo, cortar o nariz, arrancar o cabelo, exibir em praça pública, prender ou confiscar bens. Todas essas ações enviavam mensagens claras. Humilhação pública era pedagógica e política. Ensinava à população quem deveria temer o Senhor. A violência simbólica mantinha ordens locais firmes e, ao mesmo tempo, funcionava como espetáculo de poder. No teatro das intrigas, a espionagem e a interceptação de mensagens eram práticas valiosas. Mensageiros comprados, cartas falsificadas, códigos e sinais foram empregados para enganar e dominar. Administrar um reino também era administrar informação, decifrar alianças ocultas, antecipar traições e plantar notícias favoráveis. Informações boas ou ruins circulavam em tavernas, mercados e cortes, e o segredo era moeda tanto quanto o ouro. Algumas histórias mostram também a inventividade cruel dos conspiradores. Existem relatos de príncipes que, para tirar um rival do caminho, organizaram caçadas que terminavam em acidentes mortais. Outros encomendavam mercenários para criar revoltas que justificassem execuções. E alguns criavam falsos alvos de traição para executar adversários com respaldo legal. O direito e a lei eram torcidos para encaixar punições previamente decididas. Quando um rei precisava remover um intuito sem perder legitimidade, a cena era cuidadosamente escrita. Acusações públicas, juramentos forjados, confissões extraídas sob tortura. A corrupção medieval não era homogênea, variava por região, época e contexto. Em alguns lugares, o rei controlava fortemente os ofícios. Em outros, a nobreza regional tirava proveito. Algumas cortes eram moderadas, outras eram verdadeiras máquinas de extração. Em épocas de guerra, o saque e o confisco eram fontes de enriquecimento legal. E as fronteiras trouxeram oportunidades onde a lei central tinha dificuldade de fiscalizar. O poder local floresceu em muitas regiões, criando fatias autônomas de autoridade que se comportavam quase como pequenos estados. Por fim, é importante lembrar que, embora muitos desses truques pareçam vilania pura, eles fizeram parte da lógica de um mundo onde instituições modernas, auditoria, imprensa, justiça independente, não existiam. Agir por redes, por clientela, por contratos pessoais, era uma resposta prática a incertezas profundas. Isso não desculpa a violência, a injustiça ou a traição, mas ajuda a entender por que o sistema funcionava daquela forma. A segurança vinha da dependência pessoal e o poder se assegurava pela compra de lealdades e pela eliminação de rivais. Se você sentiu o gosto amargo dessas histórias, saiba que essa é apenas uma face do passado medieval. Corrupção, intriga e assassinato eram mecanismos de poder e muitas vezes moldaram fronteiras, leis e o destino de povos inteiros. Agora, viajantes, se curtiu essa viagem pelo lado sujo do poder medieval, deixa o like, compartilha com quem adora a história sombria e comenta qual truque você achou mais surpreendente. Se quiser, no próximo vídeo podemos abrir um arquivo e mergulhar em um caso real, investigando passo a passo uma conspiração específica e reconstruindo quem ganhou e quem perdeu nessa dança de sombras. Ficam as lembranças das cortinas, das mesas e das lâminas. A política medieval era espetáculo, comércio e guerra. E enquanto as pedras dos castelos testemunham o passado, ainda podemos aprender com suas lições.
Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima jornada aqui no Era Sombria.